Problema em rede aérea amplia intervalos na Supervia no Rio de Janeiro. Um problema na rede aérea entre as estações Augusto Vasconcelos e Vila Militar na Supervia no Rio de Janeiro aumenta o intervalo entre os trens na tarde desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Segundo a concessionária, foi necessária manutenção emergencial e os trens procedentes do ramal Santa Cruz estão com intervalos ampliados em cerca de 20 minutos. Passageiros do transporte coletivo de Bento Gonçalves passam a pagar R$ 4,75 pela tarifa através do cartão Vino a partir desta sexta-feira. Os usuários do transporte coletivo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que utilizam o cartão Vino, passarão a pagar R$ 4,75 pela tarifa a partir desta sexta-feira, dia 7 de setembro de 2022, após a autorização do subsídio ser aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada em setembro pelo prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira. De acordo com a prefeitura, o valor do subsídio garantirá a gratuidade para pessoas de famílias do Cadastro Único para Programas Sociais, que vivem em situação de extrema pobreza e receberão 10 passagens mensais, além do público entre 60 e 64 anos, que terão tarifa grátis integral. Ainda segundo a prefeitura, o subsídio de até R$ 2.282.175 será concedido para as empresas de transporte coletivo da cidade, com o valor sendo calculado de acordo com o fluxo de passageiros. Vale lembrar que, para os usuários que optarem pelo pagamento em dinheiro, o valor da tarifa é de R$ 5,00. O decreto foi publicado nesta quarta-feira, dia 5 de setembro, no Diário Oficial do município. Linha 2 Verde do metrô tem trem circulando em velocidade reduzida na manhã desta quarta. A circulação dos trens na linha 2 Verde aconteceu com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde às 4 horas e 8 minutos da tarde desta última quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, por conta de um usuário na via na estação Clínicas. O metrô trabalha para normalizar a operação. A operação foi normalizada às 4 horas e 40 minutos da tarde. Linha 8014/10 Morro Doce, Perus, tem horário antecipado a partir desta segunda-feira, dia 17. A SP Trans vai antecipar o horário das primeiras partidas nos dias úteis da linha 8014/10 Morro Doce, Perus, a partir de segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, passando das 4 horas e 45 minutos da manhã às 4 horas e 30 minutos no Morro Doce. O horário de partida é das 4 horas e 45 minutos da manhã, permanece inalterado. De acordo com a SP Trans, a mudança atende à solicitação de passageiros da linha. Em Minas, ônibus biblioteca visita 3 bairros de Uberlândia nesta semana. Moradores dos bairros Planalto, Zona Zulmira e Tocantins em Uberlândia, em Minas Gerais, recebem entre esta quarta-feira, dia 5 de outubro, e sexta, dia 7, o ônibus biblioteca que atende o público das 9 horas da manhã às 11 horas e 30 minutos da manhã. O serviço itinerante da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é gratuito e oferece mais de 9.000 exemplares de livros, entre grandes obras da literatura infantil e infanto-juvenil, clássicos nacionais, estrangeiros, religiosos, best-sellers e diversas categorias. Para se cadastrar é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado no próprio veículo, onde leitores com menos de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável para realizar o cadastro. Os itinerários do ônibus biblioteca no mês de outubro são no dia 5 no bairro Planalto, Rua 7º Sinip, em frente ao Poliesportivo Tancredo Neves. No dia 6, bairro na Zona Zulmira, na Rua das Violas, em frente à Escola Municipal Guarda Antônio. E no último dia, o dia 7, no bairro Tocantins, na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, número 460, ao lado da Escola Municipal Boa Vista. A Autoviação Chapecó inicia operação de nova bilhetagem com pagamento via Pix. A Autoviação Chapecó informa que finalizou os testes de implantação neste sábado, dia 8 de outubro, um novo sistema de bilhetagem que será utilizado no transporte coletivo urbano.
Essa é a terceira tecnologia adotada pela empresa desde o primeiro contrato há 21 anos. A aviação, que opera transporte público de Chapecó, em Santa Catarina, contratou um novo sistema junto à ProData Mobility. A implantação iniciou em abril passado. O sistema estava previsto para entrar em operação em 6 de agosto, mas somente agora os usuários do transporte local poderão usufruir da nova tecnologia. Como avanço para os passageiros dos ônibus municipais, a empresa cita maior comodidade na compra, por meio de diferenciados para aquisição das passagens e maior agilidade no embarque. Com a nova tecnologia, a compra e a recarga do pagamento podem ser realizadas sem a necessidade de atendimento presencial, o que diminuirá a circulação de dinheiro nos ônibus. O pagamento pode ser feito por meio de Pix e de cartão de crédito e débito, previamente na compra pelas empresas ou pessoas físicas ou diretamente no ônibus. O sistema desenvolvido pela ProData traz evolução no sistema de reconhecimento facial, no aplicativo para bilhetagem e no sistema 4G para a transmissão entre o validador instalado nos ônibus e a empresa. Segundo a Autoaviação Chapecó, foram investidos R$600 mil entre equipamentos e serviços. Trolebus e carro batem e complicam corredor ABD na noite desta quarta na zona leste de São Paulo. Um trolebus intermunicipal operada pela Next Mobilidade e um carro bateram por volta das 6 horas e 30 minutos da tarde na região da Parada Santa Adélia, trecho da zona da leste capital paulista do corredor metropolitano ABD. De acordo com o relato de passageiros em redes sociais, com o usuário Rogério Magalhães, para conseguir acessar o terminal São Mateus extremo do corredor, foi necessário caminhar pela pista dos ônibus e trolebus. A Parada Santa Adélia é uma antes do terminal no sentido São Mateus. Ainda não há detalhes sobre possíveis feridos e as circunstâncias da colisão. Usuários também relatam atrasos nas linhas do corredor que passam pelo terminal São Mateus. O trolebus articulado prefixo 8152 fazia a linha 284, ligando o terminal São Mateus ao terminal Santo André Oeste. Falha no sistema de alimentação elétrica fez com que trens da linha 4 amarela de metrô circulassem com velocidade reduzida nesta quarta. Uma falha no sistema de alimentação elétrica da linha 4 amarela de metrô fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações República e Paulista, das 6 horas e 38 minutos às 6 horas e 45 minutos da tarde desta última quarta-feira, dia 5 de outubro. De acordo com a Via 4, a concessionária responsável pela linha, a operação já está normalizada. Já no Rio Grande do Sul, Porto Alegre pode ter passe livre no segundo turno das eleições. O prefeito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, encaminhou à Câmara Municipal desta quarta, dia 5 de outubro, o projeto de lei que inclui a previsão de passe livre nas eleições com voto obrigatório. De acordo com Melo, no primeiro momento a intenção era definir gratuidade aos passageiros em vulnerabilidade social, mas em conversa com os vereadores da base do governo foi definido o projeto pelo passe livre e restrito. Um tema caro à população, como o acesso ao transporte, foi usado de forma demagógica e eleitoreira há poucos dias no primeiro turno. Como somos um governo de diálogo e construção, voltamos à Câmara para enfrentar a pauta de forma transparente e com responsabilidade, diz o prefeito. De acordo com a prefeitura, na última quinta-feira, dia 29 de setembro, o prefeito e integrantes da gestão estiveram no Ministério Público para definir acordo e viabilizar a gratuidade à população de baixa renda. Na construção, que envolveu ainda Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a presidência da Câmara Municipal, definindo o passe livre no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições, por decisão judicial. Ônibus alerta a população de Jundiaí sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Um ônibus estacionado no Paço Municipal de Jundiaí, município de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, e é adesivado com as cores rosa e azul, chamam a atenção para a conscientização sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul, meses em que se lembra o combate ao câncer de mama e o da próstata. De acordo com a prefeitura, a partir dos próximos dias, o ônibus deve circular pelas ruas da cidade levando passageiros e a mensagem de conscientização. Em outubro, a motorista será uma mulher e em novembro, um homem.
Vamos aproveitar para colocar os veículos em pontos estratégicos e com grande fluxo de pessoas para chamar a atenção e atingir o máximo de pessoas que conseguimos, diz o gestor de mobilidade e transporte Aloísio Queiroz. O alerta é fundamental, pois o câncer de mama e da próstata são doenças com alto índice de cura caso sejam descobertas em estágio inicial. Vale ressaltar que Jundiaí atende todas as diretrizes do Ministério da Saúde e oferece suporte ao paciente do diagnóstico ao tratamento, explica o gestor de saúde Tiago Teixeira. Faixa azul para motos será entregue na Avenida dos Bandeirantes nesta quinta. Será entregue de forma oficial nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, a segunda faixa azul para motos da cidade de São Paulo. O espaço dedicado para motos é na Avenida dos Bandeirantes e já está pintado no asfalto. Como mostrou o site Diário do Transporte, a Companhia de Engenharia de Tráfego tinha anunciado que a faixa foi planejada para os dois sentidos entre a via marginal do Rio Pinheiros e o viaduto Ministro Aliomar Baleiro, o que dá cerca de 8,5 km por direção. O primeiro sentido a receber a faixa azul é sentido Marginal Pinheiros para o Complexo Maria Maluf. O espaço para os motociclistas fica entre as faixas 1 e 2 dos demais veículos. A companhia diz que a Avenida dos Bandeirantes recebe 1.653 motos por hora no horário de pico, sentido bairro Centro, em média. O limite de velocidade da avenida é de 50 km por hora. Os acidentes envolvendo motos entre os anos de 2018 e 2020 somam 144, nos quais 10 pessoas morreram. O uso da faixa não é obrigatório. A 7 garante que a implantação da faixa não afeta a circulação dos carros, ônibus e caminhões no trecho. A primeira faixa foi implantada em janeiro de 2022 na Avenida 23 de Maio, sentido Santana Aeroporto. Segundo a 7, desde então não ocorreu nenhuma morte envolvendo motos, e no trecho, o total de acidentes e os índices de lentidão caíram em torno de 50%. A Secretaria Nacional de Trânsito autorizou no início do mês a 7SP autorizada a utilizar a faixa sul para motos nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia, Rubem Berta e Bandeirantes. A autorização é em caráter experimental e tem validade por 1 ano. Estação Itaquaquecetuba, da CPTM, promove ação sobre Outubro Rosa nesta quinta. A estação Itaquaquecetuba, da linha 12 Safira da CPTM, recebe nesta quinta-feira, 6 de outubro de 2022, das 11 horas da manhã às 3 horas da tarde, agentes de saúde da Universidade de Guarulhos que estarão no local para orientar o público sobre o câncer de mama. De acordo com a companhia, na iniciativa que faz parte da programação da CPTM de conscientização no mês Outubro Rosa, mulheres de todas as idades serão orientadas sobre os cuidados preventivos contra a doença. O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, correspondendo a 28% dos novos casos de câncer. O prefeito Ricardo Nunes libera mais 412 milhões de reais em subsídio ao transporte coletivo da capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes aportou mais de 412 milhões de reais em subsídios para os passageiros do sistema de ônibus da capital paulista. No dia 31 de agosto deste ano, o prefeito já havia liberado o montante de 317 milhões de reais, com o crédito adicional suplementar definido pelo decreto número 61.871, publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Os valores recebidos pelo sistema de ônibus para equilibrar a política tarifária somam, assim, 730 milhões de reais em apenas 40 dias. A cobertura do crédito será feita com recursos provenientes separavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, diz o decreto. No dia 30 de junho deste ano, um dia depois de mais uma greve de motoristas e cobradores de ônibus, o prefeito Ricardo Nunes garantiu que não autorizaria aumento da tarifa nas linhas municipais deste ano. Nunes ressaltou, no entanto, que os subsídios às operações das empresas de ônibus podem ultrapassar 4 bilhões de reais. Segundo o prefeito, este valor já contabiliza o reajuste nos salários
e no Vale Refeições de 12,47% dos motoristas e cobradores, uma das causas das paralisações. Em 2020 e 2021, os subsídios ficaram em torno de 3,3 bilhões de reais por ano. Nunes disse que os 4 bilhões de reais são uma estimativa e que o valor até o fim de 2022 depende de fatores como se a quantidade de passageiros vai subir ou não, se vão ter ônibus, se vão ter novos aumentos do óleo diesel e a definição de outras cláusulas trabalhistas, entre outros fatores. O primeiro subsídio liberado nesta quarta-feira já é um sinal de que a estimativa do prefeito poderá ser alcançada nos últimos 10 anos, confirmando a estimativa de 4 bilhões de reais para 2022, os subsídios podem acumular elevação de 183,7%, enquanto a IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial foi de pouco mais de 77%. Confira agora, na tela, a evolução dos preços do subsídio ao transporte público nos últimos 10 anos. E também falando em gratuidade dos idosos, com a liberação de 2,5 bilhões de reais para suportar parte dos gastos de estados em municípios com a gratuidade no transporte público de idosos. Com idade acima de 65 anos, a capital paulista receberá 160,4 milhões de reais, amenizando parte da pressão sobre os custos da operação. A Prefeitura de São Paulo informou ao site Diário do Transporte que por dia, em torno de 230 mil pessoas com 65 anos ou mais usam os ônibus municipais gerenciados pela SP Trans. Em 9 de dezembro do ano passado, ainda quando o auxílio federal era uma promessa, o prefeito Ricardo Nunes disse que anualmente as gratuidades para idosos custam por ano entre 400 milhões e 450 milhões de reais. Mesmo assim, o prefeito informou já ter inserido no orçamento de 2023 os recursos necessários para cobrir a gratuidade de idosos entre 60 e 64 anos que estejam inseridos no cadastro de pessoas de baixa renda. Com isso, a gratuidade nos ônibus do transporte coletivo estará de volta na capital paulista em 1º de janeiro de 2023. A medida foi confirmada no dia 26 de setembro pelo prefeito Ricardo Nunes em entrevista ao rádio CBN. Greve de metrô na Grande BH entra no segundo dia nesta quinta-feira. Entra no segundo dia, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, a greve de metroviárias da Grande BH. Para amenizar os efeitos da paralisação, foi colocada em operação e linha de ônibus 019, estação Eldorado a Contagem em Belo Horizonte. A tarifa é a mesma do sistema, R$ 4,50. Os funcionamentos são das 5 horas e 30 minutos da manhã às 10 horas da noite. Nesta quinta-feira, às 17 horas e 30 minutos da tarde, o Sindicato dos Metroviários realiza uma assembleia na Praça da Estação, na capital. Os metroviários iniciaram uma greve nesta quarta-feira contra a privatização das operações da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais. O leilão de concessão do metrô de Belo Horizonte foi marcado para o dia 22 de dezembro de 2022. O contrato será de 30 anos pelo valor de 7,77 bilhões de reais. E os investimentos devem ser de 4 bilhões de reais. Os metroviários temem desemprego da categoria. A Sambaíba decora ônibus para Dia das Crianças na capital paulista. A Sambaíba Transportes Urbanos realiza uma decoração de ônibus para o Dia das Crianças. A empresa, que opera linhas a partir da zona norte da capital paulista, lote azul escuro, colocou uma adesivação nos vidros que permite com que a visão dos passageiros não seja completamente bloqueada. A arte tem um fundo azul claro e traz desenhos divertidos e a frase Feliz Dia das Crianças. A empresa vai definir a escala de linhas. O padrão de pintura, prefixo e demais identificações operacionais foram mantidas. O veículo divulgado é um ônibus tipo padrão, Caio Millennium 4 de chassi Mercedes-Benz O500U de piso baixo. A Sambaíba frequentemente decora os ônibus com temas populares e de destaque, além dos ônibus natalinos, o que virou tradição na cidade entre todas as campanhas. A empresa já fez homenagens com decorações nos ônibus ao Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Outubro Rosa pela saúde da mulher, Novembro Azul pela saúde do homem e até mesmo para o Carnaval, entre outras. Segundo a empresa,
É uma forma de estar ainda mais próximo do dia a dia da população, mantendo uma relação que supera apenas os serviços de transporte, podendo estreitar vínculos com a comunidade. Ainda em São Paulo, mais 5 linhas de ônibus da SP Trans passam a aceitar QR Code para pagamento de passagem na capital paulista. A partir desta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, mais 5 linhas de ônibus municipais gerenciadas pela SP Trans na capital paulista aceitam QR Code como forma de pagamento da tarifa. O passageiro pode fazer a compra e baixar o código no celular pelo aplicativo S-Pass. Segundo a SP Trans, é um projeto piloto que teve início em outubro de 2021 da linha 4031/10, que liga o Parque Santa Madalena ao metrô Tamanduateí. Confira agora na tela as novas linhas que vão aceitar QR Code. As novas linhas que vão aceitar QR Code atendem a Zona Sul. Também vale lembrar que o objetivo do projeto piloto é realizar testes e adaptações para que a opção de pagamento seja expandida para todas as mais de 1,3 mil linhas de ônibus da cidade, mesmo que de forma gradativa. Vale lembrar que o QR Code não permite integrações entre diferentes linhas de ônibus e nem com o metrô, trem, como ocorre com um bilhete único. Cada QR Code vale uma passagem de R$ 4,40. O objetivo é ser mais uma alternativa para pessoas que pouco usam ônibus, os chamados usuários eventuais, turistas, para quem não quer usar dinheiro no coletivo ou mesmo esqueceu o bilhete único e a carteira e precisa comprar a passagem de uma maneira rápida. O QR Code não garante gratuidade ou meia tarifa para estudantes. Segundo a SP Trans, para realizar o pagamento durante a fase experimental, o usuário precisa instalar em seu celular o aplicativo SP Pass, realizar um cadastro, adquirir as passagens e será o QR Code para leitura no próprio validador do ônibus. Na hora de passar na catraca do ônibus, basta aproximar a imagem gerada do QR Code no leitor específico. O pagamento pelo aplicativo pode ser por cartão de débito ou Pix. Não há validade para o QR Code até o uso. Ou seja, a pessoa não precisa usar o código gerado no celular no mesmo dia em que realizou a compra. Entretanto, uma vez que é usado a catraca do ônibus, perde a validade que não pode ser reaproveitado outras vezes. O usuário não precisa ter bilhete único ou cadastro na SP Trans para comprar e usar o QR Code. É necessário apenas o cadastramento no aplicativo SP Pass. A compra do QR Code não tem taxa de conveniência e o passageiro só paga o valor da tarifa. O passo a passo para pagamento da tarifa por QR Code pode ser feito no site sptrans.com.br/QR digital. O sistema de geração de QR Code que será utilizado foi desenvolvido pela empresa UPM2, que administra o aplicativo SP Pass. CETESB pede à CPTM estudo de impacto ambiental para concessão de licença prévia dos trens intercidades. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, solicitou à CPTM a elaboração da EIA e RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, para continuidade da análise do pedido da licença prévia para o projeto do trem intercidades. O empreendimento contempla ainda a segregação noroeste do transporte ferroviário de cargas, alcançando as seguintes cidades: Caieiras, Campinas, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Jundiaí, Louveira, São Paulo, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo. A publicação da CETESB está no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 6 de outubro, em decisão essencial para viabilizar a implementação dos trens intercidades ligando São Paulo, Jundiaí e Campinas. O governo de São Paulo selou o acordo no dia 28 de setembro passado com a Rumo, concessionária de transporte ferroviário de cargas da Malha Paulista. O governador Rodrigo Garcia recebeu a anuência prévia da empresa que explora a malha ferroviária, autorizando a dar sequência ao projeto de uso das vias segregadas para a criação da nova linha de passageiros. Com o aval da concessionária, aguarda-se agora apenas a formalização do convênio por parte do Ministério da Infraestrutura para lançar o edital de concorrência do trem intercidades. O pedido das licenças junto à CETESB faz parte dos procedimentos sem as quais o projeto não poderá prosseguir. A anuência
de uso foi assinada pela presidência da Rumo e pela vice-presidência regulatória e institucional da empresa, em documento que reconhece a necessidade do uso de bens vinculados à Malha Paulista para viabilizar o trem intercidades. Além disso, autoriza a criação de vias segregadas de passageiros e de cargas entre Jundiaí e Campinas. O governo paulista diz que nos últimos 3 anos elaborou e concluiu todos os estudos técnicos para a implementação do trem intercidades, que será executado por meio da parceria público-privada. A parceria público-privada prevê a construção, operação e manutenção dos serviços do trem intercidades, além da melhoria do desempenho e da qualidade do serviço da linha 7 RUB da CPTM da capital até Jundiaí. O investimento é estimulado de 10 bilhões de reais para garantir o transporte de passageiros por trens entre a Grande São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Para o governador paulista, o compromisso é deixar toda a questão burocrática pronta para que as obras do trem intercidades possam começar ainda no primeiro semestre de 2023, ligando São Paulo a Campinas com um novo ramal exclusivo de passageiros, afirmou nota da administração estadual. Sambaíba inaugura novo espaço de treinamento no sistema Escape 60. Durante a noite desta quarta-feira, dia 5 de outubro, a empresa Sambaíba Transportes realizou um evento para celebrar a conclusão de melhorias em uma das suas garagens e a inauguração de um novo espaço de treinamento com foco nos motoristas de ônibus. O novo espaço consiste em 2 salas com experiência no modelo Escape 60, onde os participantes têm 60 minutos em tempo real para decifrar enigmas, encontrar pistas e sair do local. Na experiência criada pela Sambaíba, denominada Bus 60, os motoristas da empresa entram em uma das 2 salas que imitem o interior de um ônibus e tudo é gravado. No período de 1 hora, eles precisam lidar com questionamentos como, por exemplo, se um idoso embarcar no coletivo, ele pode desembarcar fora. Ou seja, situações que eles encontram todos os dias. A cada acerto, eles conseguem avançar uma etapa e o objetivo final é encontrar a chave correta e ligar o ônibus. Do lado de fora, instrutores vão observar e avaliar o desempenho dos profissionais, realizando correções e orientações se for preciso, tornando todo o processo uma espécie de curso de reciclagem e atualização das rotinas de trabalho. A ideia do Bus 60 foi pensada partindo do conhecimento dos filhos do presidente da empresa, César, Estela e Lorena, que levaram seu pai para alguns Escape 60 em São Paulo, para que ele mesmo tivesse o conhecimento da temática e transportasse a ideia para o setor de transporte. Mas antes de apresentar este espaço novo, o presidente da Sambaíba, César Augusto da Fonseca, apresentou um vídeo e falou, com a ajuda de alguns de seus diretores, das melhorias realizadas na garagem central, sendo o novo piso da Epox nas áreas de manutenção e almoxarifado, nova área de manutenção de ar-condicionado dos coletivos que contém inclusive plataforma elevatória, nova área para borracharia e restauração da área administrativa, o que contribui para um trabalho mais seguro e ágil. Isto acaba deixando cada ônibus um tempo menor fora de operação, com o impacto das linhas da cidade e aos passageiros sendo pouco percebido ou sequer notado. Palestrantes também falaram de maneira breve aos presentes sobre questões emocionais e de terapia ocupacional, além de experiência de vida, mencionando que essas situações acontecem também na rotina de atendimento ao público na cidade. Segundo César Augusto, a previsão é de, em cerca de 3 meses, criar um outro espaço Bus 60, mas voltado para os funcionários da manutenção, substituindo o interior de um ônibus por uma oficina com motores, rodas e outros itens que frequentemente estes profissionais acabam trabalhando para colocar novamente os veículos em operação. Entre as autoridades presentes estava o titular da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN, Gilmar Miranda, o presidente da SP Trans, Levi Oliveira, e o diretor de planejamento, Valdemar Gomes, representantes da SET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e convidados de outras empresas de ônibus da cidade também participaram da solenidade. Apenas uma licitante é selecionada para prosseguir na concorrência do transporte coletivo de Pindamonhangaba.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, realizou a primeira etapa da licitação para a concessão do transporte coletivo no município no dia 22 de agosto de 2022. Conforme extrato da ata de julgamento publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quinta-feira, a comissão de licitação aprovou a habilitação da única proponente, a empresa Viva Transportes, que já opera na cidade com o nome Fantasia Viva Pinda. A próxima etapa do certame está marcada para o dia 17 de outubro, às 14 horas e 30 minutos da tarde, onde será realizada a abertura de envelope com a proposta comercial caso não haja interposição de recurso. O sistema de transporte coletivo de Pindamonhangaba, atualmente em operação, é composto por 10 linhas. O valor líquido do contrato a ser assinado com a vencedora da concorrência é de R$ 187 milhões, R$ 186.889.306,46 e corresponde à receita do sistema no prazo de 15 anos. A tarifa máxima de referência do serviço a ser considerada para eleito de licitação para todas as linhas regulares licitadas é de R$ 5,86. A frota máxima é de 39 veículos, sendo 3 mini-ônibus, 17 mini-ônibus e 19 ônibus básicos. A idade máxima dos ônibus básicos e padrões utilizados na prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município é de 12 anos de uso efetivo, sendo 10 anos para os midi-ônibus, mini-ônibus e micro-ônibus. Os veículos padrões convencionais, midi-ônibus, mini-ônibus e micro-ônibus terão uma idade média de no máximo 6 anos. As idades médias serão calculadas a partir do ano e modelo. Levantamentos realizados no período pré-pandemia constataram que as linhas transportavam em média 467 mil passageiros por mês, percorrendo mais de 284 mil quilômetros por mês. Esta rodagem mensal resultava em um percurso médio mensal por veículo da frota de 7.282 quilômetros. Essas características indicam um índice de passageiro por quilômetro de 1,64. Já o IPEC, que considera apenas os passageiros pagantes, era de 1,28. Levantamentos em novembro de 2021, após a eclosão da pandemia, observaram uma redução na quantidade de transporte de passageiros, 282.904 passageiros por mês, sendo 227.832 passageiros equivalentes. O sistema atual percorre cerca de 166.323 km por mês. Essas características indicam o PMM de 5.735 km, IPK de 101,70 e IPKE de 1,37. A Marco Polo vem de 7DD e 6LD na geração 8 para a Liderança Turismo. A Marco Polo comunica que acaba de fechar com a Liderança Turismo de Goiás a venda de 13 novos ônibus rodoviários Marco Polo dos modelos Paradiso G8.800DD e Paradiso G8.600LD, conduzida pelo representante da marca para a região, Topline Bus. Os veículos serão todos entregues até novembro. Dos 13 novos ônibus adquiridos pela Liderança Turismo, 7 são do modelo Paradiso G8.800 Double Decker, 3 dos quais já foram entregues em setembro e 6 Paradiso 1.600 LD. Os 1.800 DD têm 14 e 15 metros de comprimento. Apresentam duas configurações com poltronas leito total, leito e semileito, e capacidade para 43 e 56 poltronas, respectivamente. Os 6 Paradiso 1.600 LD possuem 46 poltronas semileito. Todos os 13 novos veículos são equipados com itens de segurança e conforto, que inclui elevador para total acessibilidade, sistema de ar-condicionado e monitoramento, além de preparação para áudio e vídeo com DVD, monitores e tomadas USB. Os veículos Marco Polo contam também com paredes de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro, porta-copos e porta-pacotes. A liderança está localizada em Pires do Rio e Goiânia, em Goiás. Fundada em 2001, possui frota 90% Marco Polo e atua na prestação de serviços de fretamento, locação, viagens de turismo nacionais e internacionais, além de transporte urbano. Pagamentos de tarifa de transporte público via QR Code. Sonda é pioneira no modelo e acumula mais de 1,5 milhão de usuários no sistema
Sistema da América Latina. A Sonda, líder regional em serviços de transformação digital, incorporou dentro da sua solução de bilhetagem o SondaPay, um sistema que permite habilitar o pagamento de tarifas de transporte público no celular dos usuários. Utilizando o QR Code emitido no aplicativo da empresa de transportes, os usuários validam a tarifa nas catracas ou nos equipamentos específicos disponíveis nas estações de trens e metrô. O produto foi projetado incorporando os mais altos padrões de segurança, o que impossibilita o uso fraudulento da tecnologia. A solução também inclui o uso de ferramentas de software padrões e abertos para facilitar a integração com aplicativos de terceiros por meio de uma biblioteca de serviços, ou seja, permite que aplicativos Android ou iOS desenvolvidos por terceiros ofereçam aos seus usuários a possibilidade de acessar o transporte público usando o QR Code. Dessa forma, além dos aplicativos especializados em transporte, as soluções de bancos e instituições também podem fazer o uso desta biblioteca. A filosofia com qual a Sonda concebe a mobilidade na cidade enfatiza a incorporação de modelos ABT, no qual a gestão dos saldos dos usuários é gerenciada e centralizada na nuvem. Isso significa que o SondaPay está na vanguarda desse tipo de sistema no mercado internacional e é muito competitivo na região latino-americana. Isso porque o modelo ABT permite incorporar uma série de recursos e funcionalidades, como os de meios de pagamento, as regras de negócios e os métodos de recarga de forma rápida e com um impacto direto sobre os usuários do transporte público. Ao todo, no país em que opera, como Chile, Brasil e Guatemala, o SondaPay já acumula cerca de 1,5 milhão de usuários que inscreveram para fazer uso do pagamento via QR Code, e dia após dia o número continua aumentando. Mogi das Cruzes conclui licitação para corredores de ônibus com proposta de 23 milhões de reais. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, divulgou nesta quinta-feira o resultado conclusivo da concorrência destinada à execução das obras e serviços de melhoria e implantação de corredores de ônibus na interligação do Terminal Central e Terminal Estudantes, com valor estimado do contrato para execução dos serviços de 30 milhões de reais, com prazo de 18 meses. A empresa que venceu o certame foi Camilos Engenharia, com proposta de 23 milhões de reais para 18 meses de contrato, um deságio de quase um quarto do valor teto. As obras fazem parte do projeto Pronto, um novo sistema de transporte coletivo do município que visa a diminuição de circulação dos ônibus na região central de Mogi das Cruzes, com as linhas passando a ter ponto final nos terminais mais próximos de suas regiões, para ligar os dois terminais Central e Estudantes e assim atender a região central. A Prefeitura iniciou há alguns meses a criação de 3 linhas circulares e uma linha expressa, que farão a integração gratuita com as demais linhas do transporte de sistema, com a utilização do cartão Pronto. A linha expressa terá identificação laranja e vai unir 2 terminais sem paradas no caminho, no mesmo modelo do metrô. A previsão é que esta linha tenha intervalos de 5 minutos entre os ônibus. De acordo com a ata publicada pela Comissão de Licitação na primeira fase, 6 empresas apresentaram propostas no certame, que ocorreu no dia 9 de agosto. 5 dessas empresas passaram para a fase seguinte no certame, que acabou sendo vencido pela Camilos. Outlet de Passagens comemora seus 3 anos com promoções. Para comemorar os 3 anos da operação Outlet de Passagens, um marketplace de viagens que oferece opções de transporte a preços competitivos, a plataforma realiza em outubro, durante esta semana, uma promoção de mais de 30% de desconto em rotas de todo o site, para compras que podem ser realizadas até o dia 9 de outubro. De acordo com a empresa, para ter acesso aos valores promocionais, basta entrar no site do Outlet de Passagens e adicionar o cupom ao carrinho, com o pagamento podendo ser feito através de cartões de crédito, transferência ou Pix, e as viagens serem realizadas entre 17 de outubro e 11 de novembro. Em seus 3 anos de operação, com cerca de 190 mil clientes cadastrados em sua plataforma, a empresa comercializou mais de 340 mil bilhetes com desconto, gerando uma economia de 10 milhões de reais aos passageiros.
A venda de passagens de ônibus opera com o conceito pioneiro de tarifa opaca, que concilia os clientes com flexibilidade de horário para viajar e os assentos vagos das empresas parceiras, melhorando o aproveitamento das rotas e oferecendo passagens a preços acessíveis. Então é isso. As últimas notícias do mundo rodoviário. Uma boa noite a todos e até a próxima.